Fala, cientista, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é Cláudio Bonel. Vamos dando a nossa continuidade à série de vídeos de funções DAX do Power BI. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma pausa aí agora, procura na minha playlist os vídeos anteriores, assiste desde o início, que é importante, é uma sequência, tem assuntos que eu vou falar agora, que eu já comentei nos vídeos anteriores, é importante que você já tenha o entendimento, beleza? A ideia hoje é falar sobre uma função, uma das principais funções, tá? Que é a Calculate, onde você consegue calcular percentual sobre o total, né? Então você pega um valor de um contexto específico, divide pelo total do contexto geral para ter uma métrica. Por exemplo, o market share, por exemplo, é um grande exemplo, uma grande citação para você usar o Calculate. Calculate você vai usar com frequência, tá, cara? A função Calculate, ela é diferente da Sanex, que é uma função iteradora, né, que ela valia linha por linha, né? A função Sanex está no vídeo anterior, que avalia linha por linha. A Calculate, ela avalia o contexto dos filtros, né, da tela. Não só o filtro mesmo do objeto filtro, mas o filtro, por exemplo, de uma tabela. Ali, aquela linha ali, ele considera um filtro. Então é uma coisa muito importante que você vai utilizar bastante para criar as suas métricas, tá bom? Então vamos lá para o Power BI. Beleza, nosso Power BI, nada de novo, né? Nossa paginazinha aqui. Uma coisa que mudou aqui, que eu fiz na minha tabelinha de métricas, já comecei a agrupar algumas métricas que a gente já criou em vídeos anteriores. Então beleza, tá? Eu vou colocar uma tabela aqui, que é ocorrência e quantidade. Beleza, vou só aumentar um pouquinho. Pronto. Espero que você esteja enxergando, aumentar um bocadinho mais. Beleza, só fechar aqui para o negócio não ficar tão horroroso. Beleza, eu vou inserir algumas métricas aqui, eu já vou deixar aberto aqui até o final. E vou colocar um filtro, cara, de município, para você entender como é que vai funcionar a função Calculate. Filtro de município, tá aqui. Só dar uma ajeitada nisso aqui que tá muito grande. Pronto. Beleza. Deixa eu aumentar também, né? Isso aqui, ó. Para você conseguir visualizar de casa aí no seu computador. Vamos um bocadinho aqui, 16. E o nosso header 14. Pronto. Então estou aqui com o nome do município como filtro. Eu estou aqui também com uma tabela que tem as ocorrências e a quantidade das ocorrências, né? Do estado do Rio de Janeiro. Aqui eu só tenho informações do estado do Rio de Janeiro. Beleza. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é calcular, por exemplo, quando eu fizer um filtro aqui, ó, por exemplo, Araruama, fiz um filtro. Eu quero fazer o meu percentual da quantidade de ameaças sobre o total de ocorrências na cidade de Araruama, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esse total aqui, ó, total por cidade, né? Pegar o meu total por cidade. Então toda vez que eu vou fazer um filtro aqui, Angra dos Reis, ó, tá vendo? Aquele total muda, né? Porque cada cidade tem uma quantidade de ocorrências e eu quero fazer um sobre o outro por cidade. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esse totalzão aqui, ó. Beleza. Respeitando, né, obviamente, o filtro aqui de município. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui métrica, nova medida. Tá aqui Calculate QTDE. Ocorrência, um nome grande aqui, só para ficar intuitivo para a gente, por cidade, beleza? Então vamos lá, Calculate. O Calculate, ele vai te pedir dois argumentos, tá? Na realidade, um argumento é essencial, que é uma expressão. O que é uma expressão? Pode ser um sum, quantidade. Isso aqui é uma expressão. Isso aqui ele já aceita. Tá? Se eu botar ele aqui, ó, Calculate, esse aqui, né? Isso aqui, colocar aqui, ó.
ele já aceita, beleza? Aqui ele sozinho ali, isso aqui sozinho, para mim não faz muito sentido, que eu já tenho aqui o SAM automático, né? O SAM natural aqui, o SAM automático do Power BI, que é esse aqui, ó, SAM quantidade. Esse SAM quantidade é exatamente esse cálculo aqui. Então, não faz muito sentido nesse momento. Então, beleza. Eu posso também utilizar uma expressão que eu já calculei, né? Eu tenho aqui um SAM quantidade, ó, já está calculado. Posso usar. Beleza. Tá lá. Igualzinho também. Não me interessa nesse momento. Mas eu vou utilizar o SAM quantidade. Porém, eu vou pegar, vou botar aqui um ponto e vírgula. E os próximos argumentos, você pode ver aqui que tem filter 1, né, ponto e vírgula, reticências. Eu posso botar aqui mais de um filtro. Beleza? Vamos lá. Primeiro vamos indentar isso aqui. Tá? Minha expressão vai ser essa, SAM quantidade. E aí, cara, eu vou fazer um filtro. Filter, já falamos sobre o filter também em vídeos anteriores, correto? Filter. Eu quero pegar a tabela de ocorrência, né? Eu quero filtrar a tabela de ocorrência. Beleza? Deixa eu só também organizar esse filter aqui. Posso ficar direitinho. Tá? E qual a expressão de filtro que eu vou utilizar? Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte aqui. Eu tenho uma opção que é fazer o seguinte, filtrar uma única ocorrência específica. Por exemplo, ali, ameaça. Né? E aí, qual o valor que vai vir para mim? Valor de ameaça. Beleza? Só que eu não quero o valor de ameaça, né? Eu quero o quê? Eu quero clicar aqui, na realidade eu quero clicar aqui, eu quero clicar aqui, ó, e vi 7.335. É isso que eu quero. Então, beleza. Não é isso que eu quero. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou tirar esse cara aqui, tirar esse filtro, e vou colocar aqui, ó, all FT all FT ocorrência. Pronto. Beleza. Olha o que eu já consegui fazer ali, ó. Pegar, né, o total de ocorrência. Então agora eu consigo fazer um cálculo que vai me trazer o percentual de cada ocorrência pelo total que aconteceu na cidade. Né? 728 dividido por 7.335, 421 por 7.335. Deixa eu pegar uma cidade que tenha valores mais exponenciais, como por exemplo o Rio de Janeiro, né? Cidade que acontece muitas ocorrências. Pronto. Tá lá. Deixa eu dar uma editada nesse número, botar ele bonitinho. A gente comparar. Beleza, tá igual, né? Vamos olhar lá a função. Calculate a expressão e all. FT da coluna ocorrência, tá? Estou especificando a coluna. O que o all faz? O all, o que ele faz aqui? Ele fala o seguinte: respeite todos os valores que existem na minha tabela FT ocorrência da coluna ocorrência, independente do filtro. Eu não quero que filtre nada na minha coluna ocorrência da tabela FT ocorrência. Então, quando eu faço um filtro aqui de cidade, e lembrando, quando eu falo filtro, só um passo atrás. Filtro não é somente objeto de filtro. Isso aqui é um filtro. A ameaça é um filtro. Com apreensão de drogas é um filtro. Apreensão de adolescentes é um filtro. Isso aqui também é um filtro. Beleza? Se eu tirar aquele all e colocar values, ou seja, traga os valores da coluna ocorrência da tabela fato ocorrência, ou seja, mantenha o filtro, é isso que eu estou dizendo aqui, ó, tabela ou nome, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar Rio de Janeiro e vai filtrar também o valor, né, a informação que tem na minha coluna ocorrência. Ele está fazendo um filtro aqui, ó, de ameaça. O que está jogando aqui? O filtro. Ele está filtrando aqui a cidade de Rio de Janeiro, filtrando também a ocorrência, filtrando também a ameaça. Então isso não me adianta. Por isso que eu preciso do all. Eu boto o all aqui e a partir de agora ele respeita o seguinte: eu quero que você
faça filtro em qualquer outro contexto, beleza? Porém, respeita a minha coluna ocorrência, da minha tabela fato ocorrência. Então, traga todos os valores da minha coluna ocorrência. Então, acabou. Ele não faz mais filtro aqui. Ele vai trazer o quê? O totalzão. Se eu mudar aqui, ó, de Rio de Janeiro para Rio das Ostras, olha o que ele traz aqui, 21.173. Se eu botar o Brasil inteiro, o que ele vai trazer? Perdão, se eu botar o Rio de Janeiro inteiro, o que ele vai trazer? O valor total do Rio de Janeiro. Beleza? Então, agora eu consigo fazer a minha medida, que vai ser ocorrência, né? Por cidade, certo? Por cidade percentual. Ocorrência por total ocorrência, né? Total ocorrência barra cidade. Ocorrência barra cidade, né? Vou botar um nome melhor aqui, né? Ocorrência por total ocorrência, pronto. Na cidade percentual. O que vai ser? Cálculo muito simples. E aqui eu vou ensinar outra coisa para você. Beleza, vou pegar ali a quantidade, né? Que é o meu... Que pode ser a minha própria métrica de quantidade ali, ó. Que é TDE. Cadê? Perdão. Que é o meu SAM. Que é TDE, que já está aqui, ó. Já está calculado, né? Eu não preciso calcular de novo. Divididos por essa minha métrica que eu acabei de criar. Calculate quantidade de ocorrência por cidade. Beleza? Criou. Feito. Tá lá. Vou adicionar esse cara. Nossa tabela. Adicionei. Beleza? Vamos fazer um filtro aqui e ver se está funcionando. Deixa eu botar esse cara aqui primeiro como percentual. Beleza? Percentual ficou mais claro. Então vamos lá. Vamos fazer o filtro aqui. Rio de Janeiro. Rio das Ostras. Está fazendo o filtro. Está funcionando. Beleza? Quero ver se tem algum erro aqui. Então Beleza, não tem nenhum erro aqui. Mas vou falar sobre vocês. Vou falar para vocês a função que vocês devem utilizar. Beleza? Vamos fazer uma prova dos 9 aqui. Bom, a partir desse momento, olha a análise que eu consigo fazer, por exemplo. Você vê a aplicabilidade dessa função como é importante. Né? Deixa eu pegar aqui Rio de Janeiro, a cidade. PQR, Rio de Janeiro. Beleza. Beleza, vou ordenar aqui por incidência de ocorrências no total de ocorrências do Rio de Janeiro. Obviamente aqui tem que dar 100%, tá, gente? 100%. Ou seja, sensacional, né? Essa ocorrência aqui. Isso aqui não sou eu que decidi esse nome não, tá, gente? Quem decidiu esse nome aqui, Instituto de Segurança Pública, tá? Então eu vou desconsiderar isso aqui porque outros furtos que não os listados acima, para mim não me diz nada. Vamos pegar aqui. Vou desconsiderar, vou fingir que não existe essa ocorrência. O que mais acontece no Rio de Janeiro é roubo a transeunte. Lesão corporal dolosa. A galera tá caindo na porrada aqui no Rio. Ameaça, ó, isso aí também é relacionado à porrada. Roubo de veículo. Roubo de carga, deixa eu dar uma olhada aqui. Roubo de carga. Roubo de carga. Ó. Roubo de carga, apesar de estar na mídia, né? Tá acontecendo bastante. Não tem uma representatividade tão grande, tá vendo? Ele representa apenas 1,34% do total de ocorrências do Rio de Janeiro. A maior representatividade é roubo a transeunte e lesão corporal dolosa. Né? Para você ver, né? Quando você analisa um fato, como é que muda a tua percepção, né? Porque toda hora aparece na televisão, né? Não sei, quem não é do Rio de Janeiro, não sei se acompanha, muito roubo de carga que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? Então você tem a impressão que o roubo de carga é o grande foco de atuação da polícia. É claro que também deve ser, né? Mas quando você olha o dado e analisa, você vê que acontece muitos furtos, né? Outros furtos, eu imagino que sejam outros furtos, muitos furtos, tem que saber que furtos são esses, e aí só o Instituto de Segurança Pública deve conseguir analisar isso, imagino eu, tá? Roubo a pessoas, né, transeuntes, lesão corporal, ameaça, roubo de carro acontece muito mesmo. Bom, estelionato, auto de prisão, enfim. Você consegue fazer esse tipo de análise, fazer um ranking de ocorrência por cidade. Agora deixa eu fazer um adendo aqui, tá? Você pode fazer o cálculo dessa forma. Acontece o seguinte. Isso aqui, ó, se, por exemplo, aqui não vai acontecer, né? Porque eu estou sempre pegando o valor total, esse totalzão aqui, preenchendo aqui, não vai acontecer. Mas, por exemplo, se fosse um valor aqui aleatório, você tivesse fazer uma divisão de uma coluna por outra, é possível que aqui possa vir um valor zero,
está nulo. E esse cálculo aqui vai retornar um erro, vai dar aquele N a N lá, né? Vai dar um erro. Para isso existe a função divide. Função divide que é muito simples, tá, cara? Numerador, ponto e vírgula, denominador, e o resultado alternativo, ou seja, caso esse resultado aqui me retorne um erro, né, uma divisão por zero, por exemplo, não vai aparecer uma expressão horrorosa ali na tela, né? Você pode botar aqui zero, pronto, acabou. Vai funcionar, o resultado é o mesmo, só que em caso de erro nessa divisão, ele vai colocar zero, não vai aparecer uma string ali tumultuando a visualização do seu dashboard, beleza? Bom, beleza, mas aí eu quero fazer agora, Bonel, o seguinte, eu estou fazendo aqui a cidade, deixa eu clicar aqui, calculate. Eu estou pegando aqui o valor da ocorrência e por cidade, né? Aqui o total da cidade. Eu agora quero fazer uma pegando a cidade em relação ao Brasil, né? A ocorrência daquela cidade, perdão, gente, que não tem informações Brasil, informações do estado do Rio de Janeiro. Se eu falar aqui informações Brasil, se eu já falei para trás ou se eu falar para frente, desconsidera. Só tem informações do estado do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, voltando ao raciocínio. Eu quero pegar agora o valor dessa ocorrência, né, 278.691, mas eu não quero dividir aqui na cidade. Eu quero ver como que está isso aqui em relação ao Brasil. Né? Total Brasil. Total Brasil, o valor obviamente é outro. Total Brasil não, gente. Total Estado do Rio de Janeiro. Total Estado do Rio de Janeiro é 2.509.000. Então eu quero pegar, por exemplo, o 278.691 e dividir por 2.509.596. Ou seja, eu quero ver a representatividade daquela ocorrência no Rio de Janeiro, numa cidade específica, em relação ao estado inteiro. Beleza? Então, vamos lá. Vou copiar, né, para não ter que escrever todo o cálculo aqui. Vou Ctrl A, Ctrl C. Vou adicionar uma métrica nova. Vamos colocar ela aqui. Deixa eu abrir para ficar melhor de ver. Então, calculate quantidade de ocorrência por cidade, por estado. Beleza? Como eu disse, eu posso aqui botar outros filtros, né? Então aqui eu vou colocar o filter 2, que vai ser o seguinte, vai ser um outro all. E agora eu vou botar aqui a cidade, que é o nome do município. O que eu estou dizendo agora aqui? Eu quero que você me traga o total de quantidade, a soma de quantidade, tá? Desconsiderando filtros na coluna de ocorrência da tabela ocorrência e desconsiderando os filtros na coluna de município da tabela, perdão, na coluna nome município da tabela de município, beleza? Vamos ver lá que ela vai trazer. Arrastar ela para cá. Tá aqui. Beleza, tá me trazendo aqui 2 milhões. Deixa eu formatar isso aqui, para o negócio ficar bonitinho. 2.509.596, que é o valor totalzão aqui. Vamos fazer agora um filtro. Né? Vamos ver se está funcionando isso. Rio de Janeiro, filtro. Beleza. Trouxe o que? Total estado do Rio de Janeiro, 2.509. Agora sim eu consigo pegar a minha quantidade e dividir por esse cara aqui. Foi o nome que eu utilizei. Então esse aqui. Copiar, nova medida. Beleza, vai ser um divide, o sum quantidade, esse cara aqui, divididos por calculate estado. Então aqui eu vou botar cidade, vou botar aqui estado, né? Pronto. Estado. Vai criar. Vamos trazer essa métrica para cá. Formatar. Beleza. Tá aqui. O que isso está me dizendo, né? O que essa métrica me diz? Ela diz o seguinte: o Bonel, roubo a transeunte no Rio de Janeiro representa 5,56% de todos os roubos a transeuntes no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, gente, aqui eu estou vendo a representatividade do Rio em relação ao Brasil. Então, esse percentual aqui, ó, vai ser o percentual de quantidade total de ocorrências que acontecem no Rio de Janeiro em relação ao total de ocorrências do estado do Rio de Janeiro. Isso quer dizer o seguinte, que no Rio de Janeiro,
tem 46,76%, a cidade do Rio de Janeiro representa 46,76% de todas as ocorrências do Estado. Vamos fazer uma prova real aqui, uma prova dos 9, seria ali 1.173.592 divididos por 2.509.596. 46, isso mesmo, 46,76. Perfeito, exatamente isso. Tá? Então, tá tudo perfeito. Ou seja, olha o tamanho da representatividade da cidade do Rio de Janeiro em relação ao Estado. Então, deve ter aqui, provavelmente, cidades. Vou pegar aqui uma cidade menor, São Fidélis, que é uma cidade do interior. 0,12%. Ou seja, as ocorrências que acontecem em São Fidélis, na cidade de São Fidélis, tem uma representatividade de 0,12% sobre todas as ocorrências do Estado. Né? Olha que bacana. Porém, lá em São Fidélis, vamos ordenar aqui, beleza. Lá em São Fidélis, o que mais acontece é a ameaça. Apesar de ser uma cidade tranquila, com poucas ocorrências, o pessoal lá briga, lá, ameaça e lesão corporal dolosa, né? Representa lá, só esses dois aqui dão 30%, né? 30%. 30% uns quebrados, né? E aí você pode fazer umas análises interessantes, por exemplo, aqui, Rio de Janeiro com Duque de Caxias. Vamos ver se sobe aqui o índice de roubo de carros. Rio de Janeiro e Duque de Caxias, olha que interessante. Rio de Janeiro e Duque de Caxias representam mais da metade das ocorrências de todo o Estado, ou seja, duas cidades representam mais da metade das ocorrências de todo o Estado. Vamos pegar agora Duque de Caxias, São João de Meriti. São João de Meriti, Queimado, vou pegar a cidade da Baixada. Baixada é muito grande no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Nilópolis. Então, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada representam 61% das ocorrências do Estado. Né? Então você consegue fazer esse tipo de análise. Né? E nessas cidades, vamos ver aqui, nessas cidades, está em ordem aqui, roubo a transeunte, lesão corporal dolosa, ameaça, roubo de veículo, são as ocorrências que mais acontecem. E analisando a quantidade dessas cidades, com somatório somente dessas cidades, ou seja, quantidade 1.540.675 é o somatório de ocorrências da cidade do Rio de Janeiro e da Baixada. Ou seja, nesse grupo de cidades selecionadas ali, está bem alinhado, né, em relação ao Estado. Roubo a transeunte, lesão corporal, ameaça, roubo de veículo, auto de prisão, recuperação de veículo. Recuperação de veículo acontece muito na Baixada. Deixa eu limpar esse filtro aqui. Vou botar só Duque de Caxias. Duque de Caxias. Só em Duque de Caxias, roubo de veículo em Duque de Caxias é a ocorrência que mais acontece, tirando aqui furtos, né? E recuperação de veículos, olha, é muito alto, o índice é muito alto lá em Caxias. O que acontece é o seguinte, muito carro que é roubado na cidade do Rio de Janeiro é levado para Duque de Caxias, né? E você consegue fazer essas análises, né? Ver esses indicadores, isso é muito interessante. Bacana. Bom, esse era o objetivo da aula de hoje, eu espero ter contribuído com a sua caminhada e boas análises.